Na resposta católica de hoje, gostaria de responder a pergunta de um dos nossos alunos que quer saber se um dia é possível que a Igreja mude de ideia e abra a possibilidade da ordenação sacerdotal para as mulheres. E a resposta é definitivamente não. A Igreja jamais irá ordenar as mulheres. Ponto e definitivo. É importante que as pessoas compreendam que a Igreja já se pronunciou a esse respeito. E já se pronunciou de forma solene, através da carta do Papa Bem-aventurado João Paulo II, chamada Ordinatio Sacerdotalis, do dia 22 de maio de 1994. Foi um dos atos mais solenes do pontificado do Papa João Paulo II. Ele recorda toda a realidade e a problemática que surgiu, até ecumênica, com relação à ordenação sacerdotal de pessoas do sexo feminino dentro da comunhão anglicana, ou seja, da Igreja anglicana. E ele, então, quer tirar a dúvida dos católicos, ele quer ensinar de forma solene que nós reconhecemos que a Igreja não tem este poder. É importante a gente compreender isso. É o Papa dizendo que nem eu, nem Papa algum, nem concílio algum, nem a Igreja tem poder para mudar essa disciplina. Então, vou ler o ponto mais importante da Ordinatio Sacerdotalis. O Papa diz assim: portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto de máxima importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja. Ou seja, o Papa está dizendo, a Igreja foi constituída por Deus, por Jesus, não são invenção dos homens, como acham alguns autores protestantes ou alguns católicos liberais. A Igreja é uma realidade divina, é uma constituída divinamente, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos. Ou seja, enquanto sucessor de Pedro, ele faz a citação explícita de Lucas capítulo 22, versículo 32. Declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade, a palavra faculdade aqui quer dizer o poder, a capacidade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que essa sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Acho que mais claro que isso não dá. O problema é o seguinte, é que o homem falou de forma muito clara em maio de 94, mas em outubro de 95, o cardeal Ratzinger teve que mais uma vez lembrar as pessoas que a coisa não era brincadeira, era para valer, porque parece que não colou, né? Ou seja, o Papa diz, parem de discutir esse assunto, é definitivo. Você como católico deve entender, está definido isto, não é mais uma questão de pergunta, de curiosidade, né? Então, vejam só, uma resposta à dúvida proposta à Congregação para a Doutrina da Fé. A dúvida é a seguinte, se a doutrina segundo a qual a Igreja não tem faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, proposta como definitiva na Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, deve ser considerada como pertencente ao depósito da fé. Ou seja, se o Papa está dizendo que isso daí faz parte do depósito da fé da Igreja. Resposta afirmativa. Não está claro ainda? Ou seja, é definitivo porque está no depósito da fé. É definitivo porque foi divinamente revelado assim. É definitivo porque nenhum homem tem poder de mudar, nenhuma autoridade humana tem poder de mudar, porque isso foi desejado pelo próprio Cristo Deus. Muito bem.
mas parece que não entenderam ainda. E aí, grupos feministas começaram a festa de ordenações. Me parece que em 2002 foram ordenadas 7 mulheres no rio Danúbio, né? Depois foram, evidentemente, excomungadas. Depois, num transatlântico aí, em alto mar, fizeram outras ordenações, foram novamente excomungadas as mulheres, né? E já que a coisa estava se repetindo, a igreja então resolveu acrescentar uma pena canônica para este delito. Então, no dia 19 de dezembro de 2007, portanto recente, 5 anos atrás, o cardeal William Levada, né, publicou o decreto-geral sobre o delito da atentada sagrada ordenação de uma mulher. E qual é, então, o delito? O delito é o seguinte: seja aquele que tenha tentado conferir a ordem sagrada a uma mulher, seja a própria mulher que tenha tentado receber a ordem sagrada, incorrem na excomunhão late sententia reservada à Santa Sé. Então, se houver a tentativa de se ordenar uma mulher, tanto quem ordenou como a mulher ordenada já são automaticamente excomungados. Então, pronto. Está definido, está definitivo, está penalizado. Acabou o assunto. Isto parece que teria sido bastante claro para todo mundo. Mas, infelizmente, nós ainda vemos e ouvimos teólogos, né, por este mundo afora, insistindo, falando e empurrando a ordenação das mulheres. Por que é que isto é feito? E quais as razões teológicas pelas quais a Igreja não tem esta faculdade, não tem este poder? Isso nós vamos dedicar uma segunda resposta católica a respeito da ordenação das mulheres. Fica aqui simplesmente a legislação canônica e a definição da Igreja. Nós voltaremos a discutir a esse respeito na próxima resposta católica sobre a ordenação das mulheres.